Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Hoje eu quero deixar aqui uma mensagem falando do nosso Senhor Jesus, né? Esse é o digno de toda honra e glória, o nome que está acima de todos os nomes. Mas por quê? Porque um dia, né, ele veio aqui na terra, nasceu, né, cresceu e se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós, né? Então ele é o nosso Salvador. E eu queria deixar aqui para cada um, né? Quem é Jesus para você? Às vezes a gente tem que fazer essa pergunta, porque muitos acham que Jesus, né? Ah, não, foi um ser que veio aqui há 2000 e poucos anos atrás, viveu aqui por um período e agora está no céu, né? As pessoas acham que ele não tem influência nenhuma na terra, que ele não tem influência na vida das pessoas, mas nós que cremos nele, nós acreditamos, né, que ele é o nosso Salvador. Eu quero aqui começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Abençoe a cada um que ouve, que o seu Espírito Santo, Senhor, revele essa palavra em cada coração, que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os que não me conhecem, né, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui, falando da palavra do Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Eu quero fazer a leitura apenas de um versículo. Encontra-se em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, ó, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha essa palavra, né? Que palavra maravilhosa. Porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, né? Então ali estava sendo apresentado, né, que tinha nascido o Salvador do mundo, né, o Salvador daqueles que aceitam como o único e suficiente Salvador. Muitas pessoas, né, acham que para chegar a Deus, para chegar ao céu, precisa de intercessores que não sejam o nosso Senhor Jesus, né? Tem gente que vai e fala que Maria intercede, outros acreditam em outros seres, mas não. A palavra nos revela, né, que o único intercessor do homem a Deus é o nosso Senhor Jesus, que veio aqui por amor a cada um de nós. Ele não precisava vir aqui, né? Ele veio por amor. Não existe amor maior do que esse, né? Quando Deus olha, vê que o homem havia caído, né? E já tinha um plano preparado, que era mandar o seu próprio filho, né? Mandar a sua própria palavra aqui na terra para vir e salvar aqueles que o reconhecem, não todos, né? Ele veio para salvar todo o mundo, mas nem todo o mundo o aceitou, pelo contrário, muitos o recusaram, né, e continuam recusando, né? Quantas pessoas que já ouviram a palavra ou que você faz um convite e elas continuam com o coração duro, né? Não querem o aceitar, fala que não acredita, alguns falam que já tem a sua própria religião, né? E acha que vão ser salvos, mas a palavra nos revela que não serão, né? Para ser salvo, você tem que reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador e andar em conformidade com a palavra dele, porque na própria palavra diz que os que obedecem, né, os mandamentos do Senhor são considerados filhos, mas os que não obedecem são considerados bastardos. E esses bastardos não receberão a herança do Senhor, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas nós que estamos sempre ouvindo, temos que passar, né, as mensagens para frente, temos que estar falando para outras pessoas desse Jesus Salvador, quando vê alguém, né, numa situação complicada, temos que ir apresentar esse Jesus, falar, Jesus te ama, né? Jesus se entregou na cruz por amor a você, para pagar por todos os seus pecados, né? Se você o aceitar, não vai existir condenação sobre ti, pois muitas pessoas, né, estão aí no mundo e acreditam que os pecados dela não existe perdão, mas nós sabemos que para o nosso Deus existe perdão, né? A pessoa pode ter matado, roubado, feito o que fez,
se ela verdadeiramente reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, o nosso Senhor a aceita, né? O nosso Senhor apaga tudo aquilo ali e justifica porque ele já pagou um preço, né? Quando nosso Senhor Jesus veio aqui, ele pagou um preço por todos nós. Basta agora a gente fazer a nossa parte, que é o aceitar e andar no caminho dele. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós nunca venhamos se esquecer, independente de como estivermos na nossa vida, né, na dificuldade. Quantas das vezes bate a dificuldade financeira, bate a dificuldade mental, né, às vezes no casamento, às vezes no trabalho, mas não tem problema. O que nós temos que focar nossa mente é no nosso Senhor Jesus, tendo entendimento que aqui nessa terra nós teremos aflições, sim. Ele mesmo falou, né, ele mesmo sofreu aflições aqui. Todos os profetas do Senhor, todos os discípulos sofreram problemas, né, aqui na terra. Isso aqui não é apenas para nós, não é apenas nós que passamos problema aqui. Todos passaram, mas também todos que estavam em Cristo tiveram a sua salvação garantida. E é o que nós temos que pensar a cada dia. Aqui na terra, de nada adianta a gente conquistar grandes coisas aqui, né, e perder nossa salvação, pois a própria Bíblia diz, né, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que daria o homem em troca da sua alma? Né? Não tem como. Então nós temos que andar em conformidade com a palavra, tendo entendimento que um dia o nosso Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, sim. E se ele não voltar no tempo de nossa vida, nós iremos morrer, então nós vamos ou ir até ele ou ir até o lugar de sofrimento. Então nós temos que estar atentos, nós temos que aceitar, né, ele como único e suficiente Salvador, e assim, andando em conformidade com a palavra, tendo entendimento que a nossa salvação já começou desde o momento que o aceitamos. Muitas pessoas pensam, né, que a salvação é só quando ela partir daqui ou ela morrer, né, ou Jesus vier. Não, desde o momento que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador e está andando em conformidade com a palavra, com os mandamentos dele, você já é um salvo. Independente se você está nesse mundo de atribulação aqui, mas Cristo, né, através do Espírito Santo, habita em você. Então você já é um ser separado por Cristo, né? Você já é um ser santo pelo nosso Deus. E aí basta passar o tempo para que a gente venha ter um encontro, né, visual, onde nós vamos ver, onde nós vamos poder senti-lo. E é isso que nós mais buscamos. Essa é a mensagem de hoje, que Deus te abençoe, né? Passa uma mensagem dessa para frente, né? Nós devemos, como servo do Senhor, passar as mensagens para frente, né? Não só essa aqui, mas tudo que você lê, o correto é você contar para os outras experiências. Ainda que se você esteja em meio a pessoas evangélicas, existe dia que a pessoa precisa de uma palavra. E às vezes só de você falar aquela palavra ali, você vai estar dando a resposta, né, para aquela pessoa que ela esperava. E é essa a nossa missão, levar o evangelho mais adiante. Assim como os antepassados passaram para frente, chegou até nós, nós temos que continuar esse trabalho para que alcance as crianças que vão crescendo, viram adolescentes, viram jovens, viram adultos, e elas vão passando para frente, e assim, se esse mundo permanecer daqui 1000 anos, a palavra vai continuar sendo pregada. Mas por quê? Porque os servos do Senhor não pararam de pregar. Então, que Deus te abençoe. Vou deixar aqui uma oração final, mas se houver alguém, né, que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, faça isso enquanto há tempo. Se você está pensando em desistir, não desista. Não existe mais chance de voltar atrás. Voltar atrás é sair da proteção de Deus e cair nos braços de Satanás. Aí se prepare que ele destrói, né? É o que ele quer. A função dele é essa daí, é matar, roubar e destruir. Então, que Deus te abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá o maior entendimento, Senhor, que o Senhor é o único Salvador de nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor fizeste naquela cruz, por amor a cada um de nós, mesmo sem nós merecermos, Senhor. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados.
Que Deus os abençoe.